Então, nesta conclusão, especificamente nesta parte, Madame Blavatsky tem falado da questão das raças sucessivas que vão produzindo o que chamamos de humanidades. Pode colocar humanidades no plural, não tem problema nenhum. Humanidades. Cada experiência dessa, cujo termo raça não é muito apropriado, é melhor entender como estágio de desenvolvimento, fazendo novamente referência à obra de Joy Mills. Cada estágio de desenvolvimento desse é uma humanidade com características específicas, desenvolvendo determinadas capacidades nos corpos físico, energético, emocional e mental. No estágio no qual nos encontramos, que é chamado de quinta raça raiz, no período ou ciclo que nos encontramos, que é chamado de quarta ronda, e precisamente quinta raça raiz da quinta raça, estamos em avançado desenvolvimento da capacidade de manas, o princípio mental. Porém, este desenvolvimento não é linear. Tem pessoas que ainda estão desenvolvendo kama, o princípio de desejo. De modo que a senhora Anne Besant, no livro Um Estudo sobre a Consciência, considera a humanidade destes séculos, 19, 20, 21, não mudou muito, como bebês ainda. Bebês recém-saídos do desenvolvimento astral-emocional e iniciando o desenvolvimento do mental. Então, vocês imaginem como será quando o nosso mental, ou manas, estiver plenamente desenvolvido, o que vai levar ainda alguns milhares de anos. Então, nós estamos começando, mas nós já estamos no arco ascendente. A fase mais densa da evolução da vida, forma, consciência, já foi superada. Essa fase mais densa foi justamente experimentada pelo estágio anterior, que nós conhecemos como raça Atlante. De lá para cá já houve um progresso significativo. O corpo humano diminuiu. Os Atlantes eram gigantescos, chegavam a ter de 4 a 6 metros de altura. O corpo humano já diminuiu. Quando muito, tem 2 metros e pouco de altura. Já se sutilizou mais, o peso já diminuiu. A constituição óssea se tornou menos densa. Tudo indica que os ossos dos Atlantes eram mais densos do que os nossos. Então, esse corpo aqui encontra-se em desenvolvimento também e está se sutilizando. Essas 3 evoluções estão em andamento: vida, forma e consciência. Então, não se apegue a esse corpício que você tem, não, porque no próximo estágio de consciência, ele vai ser bem diferente. Lá no 6º estágio, daqui a alguns milhares de anos, no que se já convencionou a chamar 6ª raça. Estágio no qual
Manas completará totalmente sua evolução e Budi continuará sua evolução, porque a evolução de Budi já começa sutilmente junto com Manas. Vai se aprofundando, porque alguns seres já estão na vanguarda de tudo. Já tem seres bem adiantados, exemplo, os mestres de sabedoria. E eles vão puxando o desenvolvimento dos demais. Sempre que há um despertar espiritual de um ser, isso acelera o desenvolvimento de todos os demais. Legal. A teoria eles dizem o 10º macaco, né? Não sei não, eu sei que é uma teoria aí, baseada no seguinte: havia 2 grupos de macacos separados. Quando um macaco de determinado grupo aprendeu uma técnica, por osmose, os do grupo que estavam separados, todos eles aprenderam também. É assim que a evolução se dá, especialmente em quem já está se aproximando do desenvolvimento da consciência. Uma habilidade construída por um ser, ela é repassada por muitos seres. É por isso que os mestres enfatizam em nosso próprio desenvolvimento do caráter, na nossa própria depuração dos corpos físico, astroemocional e mental. Porque todo processo que um indivíduo faz acelera o desenvolvimento de todos. É por isso que o budismo tem um ensinamento lindo chamado Bodhicitta, que é a mente de profunda compaixão. Lá é dito que quando um ser desenvolve Bodhicitta, ele não desenvolve para si, ele desenvolve para todos os seres sencientes. E a melhor maneira que nós temos para avançar espiritualmente é o serviço. Eu já falei aqui dos três pilares: estudo, meditação e serviço. Se ficarmos só no estudo e meditação, a gente até se desenvolve. Mas a questão do serviço é um plus. Quando você começa a pôr em prática e a multiplicar por transmitir de alguma forma a teosofia a outros, ou cooperar com isso, junto a uma loja, ou da maneira que você puder, você começa a acelerar o seu próprio desenvolvimento e já começa a plantar sutilmente sementes do despertar nos outros. Teosofia não é uma coisa que se ofereça de forma de proselitismo. Não se pode abrir uma igreja de teosofia. Nem se deve. Mas quando você encontra uma mente aberta com a qual você pode falar de teosofia, você já vai plantando as sementes. E estas sementes, cedo ou tarde, em algum momento, vão se desenvolver. Então, você se desenvolve, contribui para o desenvolvimento dos outros. E assim vai. Por isso que Manas, ao se desenvolver, já começa a desenvolver Budi em paralelo. Tá bom? Ela começa a falar dos americanos lá do iniciozinho do século XX, final do século XIX, como um
pequeno protótipo já do sexto estágio. Percebam. Assim, os americanos se tornaram, em apenas 3 séculos, uma raça primária, Proten, antes de se tornarem uma raça à parte e fortemente separada de todas as outras raças que agora existem. Percebam como raça é um termo inapropriado, mas era o melhor que tinha na época. Um estágio de desenvolvimento, uma variante, uma variedade do gênero humano. Eles são, em resumo, os germes da sexta sub-raça. Nós estamos na quinta sub-raça. Nós aqui da América somos a América toda, da Terra do Fogo à geleira do Canadá, toda a América. Não é só os Estados Unidos da América, não. Nós somos o germe da sexta sub-raça da quinta raça raiz. Então, em nós, já começam a se manifestar muitas características de Budi, junto com o desenvolvimento da mente. Isso quando a gente abre a porta. Por que, Francinaldo? Que questão é essa? Que história é essa de abrir a porta? Vamos voltar para a primeira aula, a questão colocada pelo Maha Chohan. O fanatismo extremo fecha. O materialismo animal grosseiro também fecha. Nós não podemos nem nos tornar fanáticos, nem nos tornar tão materialistas ao ponto de nos equipararmos a simples animais que pensam. Isso não coopera com o desenvolvimento de Budi. Budi é um elemento em nossa Constituição, é um dos nossos princípios, que nos fornece a visão da unidade de todas as coisas, a experimentação do amor altruísta e superabrangente e da plena sabedoria e discernimento. Amor, compaixão, sabedoria, plenitude, sentir-se uno com todos, já são, sementinhas de Budi brotando em manas, a mente. Em cerca de algumas centenas de anos, se tornarão mais do que seguramente os pioneiros daquela raça que deverá suceder à europeia presente ou quinta sub-raça em todas as suas novas características. Então, nós somos muito interessantes, nós, Américas. Aqui na América, volto a dizer, desde a Terra do Fogo, lá na Argentina, lá onde o conezinho Chile e Argentina acaba, até as geleiras no Canadá, passando pela América Central e Caribe. Tudo isso é América. Nós, aqui nesse imenso território, estamos gestando a sexta sub-raça da quinta raça raiz, e, consequentemente, os primeiros elementos da primeira sub-raça da sexta raça. Certo? Mas não ficará só aqui, não, porque a gente viaja, né? Para onde a gente for, a gente leva o desenvolvimento. Então, se alguém está aqui e vai morar na Europa, continua o trabalho lá. Não é setorizado. Ela só está apontando para isso, que aqui nas Américas, no tempo devido, o florescimento de uma espiritualidade profunda se daria séculos à frente.
Depois disso, em cerca de 25 mil anos, bem pouquinho tempo, viu? 25 mil anos. Eles se lançarão em preparativos para a sétima sub-raça, até que, em consequência de cataclismos, observa aqui, a primeira série daqueles que um dia haverão de destruir a Europa e ainda mais tarde a raça ariana inteira, e desta forma afetar ambas as Américas, assim como parte das terras diretamente relacionadas com os confins do nosso continente e ilhas, a sexta raça raiz terá aparecido em nossa onda. Então, gente, Armageddon, ou Armagedon em português, sim. Transição de raça raiz para raça raiz sempre foi com cataclismas que alteraram a configuração continental do planeta. A Terra também está evoluindo como planeta. Assunto também do volume 2 de A Doutrina Secreta em Inglês, volumes 3 e 4 da editora Pensamento, o verdinho e o marrom. O cataclisma que levou a terceira raça lemuriana ao seu fim foram explosões vulcânicas que só deixaram topo de ilhas no Pacífico, o testemunho indelével das estátuas gigantescas da Ilha de Páscoa, e mais adiante algumas coisas interessantes, como a cidade de Machu Picchu, que é bem mais velhinha do que a gente imagina. Volume 3 de A Doutrina Secreta em Português, o verdinho. Francinal não está inventando, não, viu? Já a Atlântida, nós sabemos, ela foi gradualmente submergindo até que afundou completamente. Agora ela está dizendo que daqui a mais ou menos, quem sabe, 25 mil, 30 mil anos ou mais, a Europa vai desaparecer, as Américas também, e um novo grande continente emergirá. A essas alturas, a quinta raça terá concluído a sexta sub-raça e a sétima sub-raça, dando início à primeira sub-raça da sexta raça raiz. É lógico que sempre tem um Noé, viu? Sempre tem um Enoque, sempre tem um Narada, que é o nome de um Manu, que significa um ser muito preparado, que vem de fora, encarna na Terra, seleciona um núcleo, e a partir deste núcleo, a humanidade recomeça a partir de onde parou. Então, nós somos o quê? O fruto daquele núcleo de Atlântida. No Gênesis cabalístico, hebraico, judaico, caldaico, egípcio, ali está tudo misturado. O nome do Gênesis em hebraico é Bereshit. Lá em Bereshit, a figura do Noé
um Atlante, ó, que escapou lá com determinado núcleo. E, a partir desse núcleo, deu início a essa quinta raça. Da mesma forma será agora, viu? Gente, quando eu penso nisso, bye bye, New York, au revoir, Paris, auf Wiedersehen, Berlim. Brasília, tchau, molesta. Vai tudo desaparecer. Para ser substituído por coisa melhor, tá bem? Porque a gente vai melhorar, a humanidade vai melhorar muito, tá certo? Completado o desenvolvimento de Manas, iniciado o desenvolvimento de Budi, o que a gente entende como mal proposital e egoísmo pandêmico vai desaparecer da raça humana. Então, a era gloriosa, onde a fraternidade universal não será questão de núcleo, mas será uma regra, terá início. Sétima sub-raça da quinta raça, com primeira sub-raça da sexta raça e um cataclismazinho que vai fazer desaparecer um monte de coisinhas com as quais estamos bem acostumadinhos. Então, bora se desapegar, bora. Desapega do corpo, desapega da mente, vai desapegando. Vai desapegando, porque tudo isso vai perecer. Constrói identidade com a individualidade, com o ser espiritual em você, porque esse é eterno, ele vai passar por diversas encarnações e vai renascer nessas raças e sub-raças. Dilcé está incomodadíssima. Fala, Dilcé. Boa noite, namastê. Então, a pergunta que não quer calar. Lógico que demandamos alguns tempos, né? Vai dar tempo de soprar muitas velhinhas até lá. Mas, para esse processo acontecer, é segregado um núcleo, né? Alguns, portanto, não sei quantos, mas alguns, um núcleo, como você mencionou, seria, então, a cereja do bolo. E onde vai estar o bolo? Bem, mais egos estão em espera de corpos para encarnar do que estão encarnados. Então, eles estarão experimentando o Devachan, o Kama Loka, e alguns deles, na quinta ronda, que se dará, que começará por aí, alguns deles, devido ao atraso proposital, vão ficar em animação suspensa, esperando o desenvolvimento completo das raças, para, em um outro esquema planetário, voltarem a ganhar corpos e continuar. Certo? Tipo um stand-by no limbo? Sim, um stand-by, numa condição em que está tudo guardadinho e a evolução está ali guardadinha onde parou. Isso é representado nas escrituras gregas cristãs como o dia do juízo e como a ressurreição que se dará no último dia. Tá, ok. Mas, desculpe, ainda não consegui capturar a informação. Aonde estará todo o bolo, se a cereja está segregada? Onde Não estarão? tem segregação, Dilceia. Sim. Apenas Estarão separados alguns de alguma forma, não é? encarnados
alguns encarnados que têm o pool genético apropriado para dar início permanecerão encarnados. A maioria desencarnada vai estar esperando a reprodução para ir tomando os corpos, cada um proporcionalmente, como aconteceu da última vez. Ué, Não é a primeira vez que acontece. mas onde ficam? Nos corpos sutis, Dilceia, nos corpos sutis, você é setenária, você só tem corpo físico, Não, mas você tem uma existência cama louca é astral. muito cama louca, não é muito tempo para permanecer lá, não? Não, Devachan também. Kamaloka tem diversas dimensões, tem dimensões ótimas, as últimas duas, tem até escolas de mistérios. Hum. O problema de Kamaloka são as dimensões inferiores. Devachan pode também levar um tempo. É tempo que a raça humana se desenvolve, se multiplica, e esses egos vão encarnando na Aldo, nova raça, no novo estágio, na nova variante, na nova humanidade, sobre o novo continente, sobre os novos continentes. Dilceia, olha, todas essas suas ruguinhas, elas vão desaparecer quando essas ruguinhas mentais vão desaparecer quando você começar a estudar o volume lá 3, o verdinho. Porque lá Madame Blavatsky vai explicando essas coisas com vagar, com pausa, com exemplos. É porque aqui eu estou sendo obrigado a passar no liquidificador e lançar algumas coisinhas para vocês. Tá Aldo, bom? Tá certo? E também Ok. tem a questão dos insights. Não esquecer disso. A compreensão da doutrina secreta também não é linear e não é assunto só da mente completa. Tem certas coisas que a gente só compreende quando a gente começa a ganhar uns insights, que é justamente o Budi. A doutrina secreta foi uma maneira que os mestres acharam de acender um fogareirozinho do Budi dentro da cabeça da gente, expandindo nossa intuição. Quanto mais complexo o assunto, mais meditativo a gente fica, mais a gente dá abertura para o Budi. Aí, aguarde os insights, porque eles vão surgir. Quando esses insights foram surgindo, aí as coisas vão se arrumando na sua cabecinha. Tem que ter paciência. Aldo, Ricardo. posso fazer um comentário? Acho que eu entendi um pouquinho diferente a pergunta da Dilceia quando ela se referiu à cereja do bolo e ao bolo. Dilceia, Kamaloka e Devachan estão envolvidos no processo normal de preparação, de pós-morte e preparação para uma nova encarnação. O que o nosso irmão Aldo está falando aí, sobre essa transição entre uma humanidade e outra humanidade, esse processo de guarda dessas mônadas em um estado de dormência, em um estado de latência, isso daí não é um processo não está relacionado a um processo de reencarnação. Isso aí está relacionado a um processo de virada de uma humanidade para outra, é um outro processo totalmente diferente. Isso não tem relação direta nem com Kamaloka, não tem relação direta com Devachan, é um outro processo. Perfeito, é exatamente isso. Mas como o assunto demanda muita elaboração ainda, é por isso que eu fiz uma relação até proposital
para mostrar que existem lugares em outros planos onde é possível esperar, de certa forma, embora isso seja entre encarnação e encarnação, não quando dá do surgimento de uma nova humanidade. Você está completamente certo. Mas é necessário que se espere justamente isso, os insights, e é necessária a leitura e o estudo lá do volume 3 da editora Pensamento, aquele de cor verde, para a gente ir elaborando essas coisas, porque tudo isso está lá. Vamos dar tempo ao tempo? É porque ela mesma aqui avançou muito, né? Foi ela que mencionou aqui, né? Surgimento da sexta raça, cataclismos, né? Olha, eu vou até reler. Professor, Ah, é a Thaís, boa noite. boa noite. Esse processo que vocês estão falando sobre esse stand-by seria aquele mesmo Pralaya que a gente conversou no grupo há uns tempo atrás? Não, ainda não é um pralaya. Ah, É como se fosse um micro, um Pralaya menor. bem pequenininho, só em relação a determinados egos que ficaram atrasados demais e ainda não estão aptos para viver no novo continente, junto com aqueles que fizeram um esforço colossal e se desenvolveram. Sabe como é? É o seguinte. O Pralaya, ele acontece só em relação à Honda, não é em relação à humanidade, né? Isso, para lá é uma coisa Tá. maior. É de Entendi. manifestação em manifestação, Uhum. certo? É quando o Certo, universo entendi. se recolhe, Ah, tá fica bom, algum obrigada. tempo recolhido para depois se remanifestar. Assim como o Manvantra, que é uma evolução geral, o Pralaya é geral também. Durante o Pralaya, não se sabe o que é que está acontecendo. Só se sabe que tudo se recolheu no seio do Pai e Mãe eterno, até uma nova manifestação do universo total. Tá bom? Mas no caso desses egos, na quinta ronda, vai haver um momento onde eles estão atrasados. E eles não podem atrasar a evolução de quem já está pronto. Então, eles serão removidos aqui do planeta e ficarão esperando aí uma oportunidade para voltar a evoluir. Mas certamente voltarão a evoluir. Não é um castigo, é um processo da evolução. Está previsto na evolução. Não, ninguém está sendo castigado por isso. Porque castigar seria não permitir quem já está pronto, como ego, como mônada, a passar para a sexta raça raiz. Vamos comparar com a escola? Nós temos uma turma de sexto ano, são 25 aluninhos. Destes 25 aluninhos, 20 completam todo o conteúdo, atingem a média e estão todos prontinhos para o sétimo ano. Mais 5 não têm condição nenhuma. O conselho de classe se reúne e acha por bem reter esses 5. E eles terão que repetir a lição do sexto ano, porque não houve proveito. Mas não terão o direito de passar junto com os outros para o sétimo ano. Será até pior para eles. Eles não acompanharão lá no sétimo ano. Se não deram conta nem do sexto, é uma comparação que até Led Bitter faz em um dos seus livros. Annie Besant também. Juliane.
Professora, assim, a respeito a isso, a esses que não chegaram na evolução para passar de ano, esses lugares que eles ficam, isso por acaso tem a ver com outras dimensões? Eles podem ir, sei lá, nascer em outro lugar, em outros lugares que estão mais atrasados, ou eu estou misturando as coisas, ou todo mundo fica vinculado Olha, assim aqui à nossa terrinha? as tradições religiosas têm diversas hipóteses sobre isso. A doutrina secreta, porém, não entra em detalhes. Então, eu prefiro não ir pelas tradições religiosas. Eu prefiro, visto que não, a doutrina secreta não falou, ela só diz isso, que eles entrarão no estado de dormência, eu prefiro não especular, porque não me sinto nem capaz ainda de entender que estágio seria esse. Pureza da alma, eu mesmo não entendo como seria isso. Entendeu? Mas eu compreendo o plano, que isso tem que acontecer para que quem está pronto para iniciar o novo, a nova humanidade, tenha esse direito. Agora, as interpretações que tem por aí, tem até a história do Hercólobos, né? Ou do Nibiru, que seria um planeta que passaria por aqui e chuparia para si esses egos, que é para a humanidade finalmente fazer a transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Bem, eu não digo nem que sim, nem que não. E não estou criticando, pelo amor de Deus, longe de mim. Também tem a analogia bíblica, que diz o seguinte, tem muitas interpretações, que algumas pessoas ficarão armazenadas na memória de Deus, e depois serão ressuscitadas, e depois retestadas. Uma interpretação feita do Apocalipse é essa, nas escrituras judaico-cristãs. Certo? Essas interpretações de segmentos religiosos, o que é que eu faço? Eu não digo nem sim, nem não. E pela doutrina secreta, eu não sei te dizer, porque a doutrina secreta diz que é um estado de dormência onde vão esperar, mas ela não esclarece onde, sob que forma, de que maneira. Certamente porque, no estágio de desenvolvimento que nós estamos, a gente ainda não tem condição de compreender. Né? Veja bem, quanto tempo nós levamos para entender a gravidade, a lei da gravidade? A Terra é bombardeada constantemente por raios cósmicos. Mas cadê eles que a gente não vê? Mas a ciência explica. Como é que você explicaria a tecnologia do telefone celular a um cidadão do século XIX, 1888, quando foi escrita a doutrina secreta? Um cidadão comum. Um cidadão letrado, não. O cidadão letrado já entendia a eletricidade que já estava aparecendo por aquela época, 1888. Eu estou falando de um cidadão comum, mediano, que não estudou muito. Ele entenderia plenamente isso aqui? Voltemos mais no tempo. Como você explicaria isso para um cidadão do ano de 1722? Se isso aqui aparecesse lá funcionando, ele não confundiria você com um deus ou com um demônio? E não acharia que isso aqui era uma coisa mágica? Compreende? Então, veja bem, a confusão, quem começou foi a HPB. Agora, uma confusão deliciosa. Eu agradeço a ela todo dia por ter aceitado se submeter ao treinamento para vir começar essa confusão aqui no Ocidente com a gente.
Depois disso, em cerca de 25 mil anos, eles se lançarão em preparativos para a sétima sub-raça, até que, em consequência de cataclismos, a primeira série daqueles que um dia haverão de destruir a Europa e ainda mais tarde a raça ariana inteira e desta forma afetar ambas as Américas, assim como a maior parte das terras diretamente relacionadas com os confins de nossos continentes e ilhas. Então, cataclismos gerais que acabarão com tudo que a gente conhece como civilização atualmente. A sexta raça raiz terá aparecido no palco de nossa ronda. Quando será isso? Quem pode saber, exceto os grandes mestres de sabedoria? Talvez, e eles são tão silenciosos, os mestres de sabedoria são tão silenciosos sobre o assunto quanto os picos cobertos de neve que se eleva acima deles. Gente, diversas passagens nos evangelhos sinódicos, sem falar nos evangelhos do Mar Morto, que ainda não são reconhecidos pela igreja. Quando o mestre nazareno Jesus é indagado sobre certas coisas, ele não responde não, viu? Em determinada passagem dos evangelhos sinódicos, eu não sei se em Mateus, Marcos, Lucas ou João, ele diz assim: eis que tenho muitas coisas que poderia ensinar-vos, mas vós não suportaríeis. Então, veja, nem tudo a gente está preparado para saber, nem tudo a gente ainda tem organelas para saber. Nossa pineal, tadinha, está lá, ó, lá incrustada no meio dos hemisférios, e a gente consumindo flúor. Sabe o que acontece quando a gente consome determinados alimentos? Calcifica a pineal. Aí fica difícil intuir as coisas. E os mestres são silenciosos sobre isso. Os mestres só nos revelam aquilo que nós pudermos assimilar para o nosso bem. Se a gente não estiver pronto, não adianta. Tudo o que sabemos é que ela virá silenciosamente à existência. A quinta raça se sobreporá à sexta por muitas centenas de milênios e se transformará com ela mais lentamente do que sua nova sucessora. E ainda se transformando em estrutura, físico, geral e mentalidade, exatamente como a quarta se sobrepôs à nossa raça ariana e a terceira se havia sobreposto aos Atlantes. Então, confirmando tudo o que eu falei ainda agora, os corpos vão evoluir para e passo, certo? O planeta vai evoluir para e passo, tudo vai evoluir. Ok? Falei mais do que o homem da cobra. Passo a palavra para um universitário ou universitária. Quem se habilita a ler esse parágrafozão aí, ó, que começa: este processo de separação? Pode ler. Opa, posso ler, Naldo? Posso ler? Pode. Esse processo de preparação para a sexta grande raça deve durar por toda a sexta e sétima sub-raças. Mas os últimos remanescentes do quinto continente não desaparecerão até algum tempo depois do nascimento da nova raça. Quando uma outra e nova moradia, o sexto continente,
houver aparecido sobre as novas águas na face do globo, para receber a nova estrangeira. Para ela também emigrarão e se estabelecerão todos os que forem afortunados o suficiente para escapar ao desastre geral. Quando isso ocorrerá, como se acabou de dizer, não é para esta escritora saber. Apenas que, já que a natureza não evolui em saltos e inícios repentinos, mais do que um homem se transforma repentinamente de uma criança em um adulto maduro. O cataclismo final será precedido por muitas submersões e destruições menores, por ondas marítimas e fogos vulcânicos. O ritmo exultante pulsará forte no coração da raça que está agora na zona americana, mas não mais haverá americanos quando a sexta raça começar. Não mais, de fato, do que europeus. Pois eles agora terão se tornado uma nova raça e muitas nações novas. No entanto, a quinta não morrerá. Sobreviverá por algum tempo, sobrepondo-se à nova raça por muitas centenas de milhares de anos à frente. Se transformará com ela, mais lentamente do que sua nova sucessora, ainda sendo inteiramente alterada em mentalidade, físico, geral e estatura. A humanidade não crescerá mais à estatura dos corpos gigantescos dos lemurianos e atlantes, pois enquanto a evolução da quarta raça desceu ao último nível de materialidade em seu desenvolvimento físico, a raça presente está em seu arco ascendente. E a sexta rapidamente se libertará de seus grilhões de matéria e mesmo da carne. Durante a sexta raça, progressivamente, éons de tempo no futuro, nosso corpo ficará cada vez mais sutil, mais etéreo. Certo? Então, nosso corpo ele tende a ir ficando sutil daqui para frente. Até que essa forma aqui dará lugar ao que os evangelhos gnósticos chamam de grandes vestes de luz. Certo? Existe até um tratado chamado Hino da Pérola, ou Hino da Veste de Luz, onde em uma alegoria isso é explicado. Como o corpo físico, gradualmente, com o passar de muitos anos, de muitos milênios, como eu disse, éons de tempo, se transformará numa forma sutil, não física. Certo? Porque a nossa evolução é neste sentido, de voltarmos a ser seres divinos, imateriais, como um dia já fomos. Muito bem. Outro estudante universitário ou universitária? Eu posso ler um pouco, só que eu me perdi onde ele parou. Assim, deste modo, ela é a humanidade do novo tá. mundo. Já achei. Assim, desse modo, ela é a humanidade do novo mundo. Uma que é de longe superior à nossa antiga. Em fato, que os homens também haviam esquecido. A humanidade pátala, a
antípote ou um mundo inferior, como a América é chamada na Índia, cuja missão e karma é plantar as sementes de uma raça vindoura, mais grandiosa e muito mais gloriosa do que qualquer uma das raças de que hoje já ouvimos falar. Os ciclos de matéria serão seguidos por ciclos de espiritualidade e da mente plenamente desenvolvida. Pela lei da história e raças paralelas, a maior parte da humanidade futura será composta de gloriosos adeptos. A humanidade é o fruto do destino cíclico, e nenhuma de suas unidades pode escapar à sua missão inconscientemente, ou livrar-se da sua obrigação de trabalhar cooperativamente com a natureza. Assim, cumprirá a humanidade, raça após raça, a peregrinação cíclica que lhe foi prescrita. Os climas mudarão e já começaram, cada ano tropical, um após o outro, produzindo uma sub-raça, mas apenas para gerar mais uma raça superior no ciclo ascendente, enquanto uma série de outros grupos menos favorecidos, os fracassos da natureza, desaparecerão, assim como alguns indivíduos isolados da família humana, sem nem mesmo deixar vestígios. Como formas, tá certo? Este desaparecimento é desaparecimento em forma. Como mônadas, não. As mônadas, elas podem ser recolhidas para evoluir depois. Agora, as formas arcaicas nem se encaixam mais. Veja bem, vamos voltar um pouquinho na história da biologia do planeta. Haveria lugar hoje para os dinossauros? E cadê a humanidade que conviveu com os dinossauros? A Hiperbórea. Ela era enorme, viu? Antes da Atlântida. Eram seres gigantescos. Nós, seres humanos que convivemos com os dinossauros, éramos seres coloidais, etéricos, semietéricos, em estado gradual de densificação. A maioria invisíveis, e éramos enormes. Mas fomos nos desenvolvendo. E aquelas formas lá? Aquelas formas lá nós já nos desenvolvemos. Daquelas formas lá da Hiperbórea, nós aprendemos a individualidade, a separação de forma em forma. Foi lá que a gente se dividiu, porque na raça etérea a gente era como blocos juntinhos. Na Hiperbórea a gente começou a se separar. Na etérea nós desenvolvemos o som e a audição. Na Hiperbórea nós desenvolvemos o tato. E assim foi. Cada uma delas desenvolvendo um sentido. Na Lemuriana, nós desenvolvemos a visão. Na Atlântide, desenvolvemos a gustação ou paladar apurado. Pasme. Junto com todos os processos do córtex cerebral que estamos desenvolvendo, o sentido que estamos tornando mais apurado atualmente é o olfato. A sexta, não são 5? A sexta já não vai mais trabalhar com sentidos de um corpo físico. Ela vai trabalhar com princípio. O princípio búdico que está para além do mental e para além do físico. Logo, quando o princípio búdico se tornar totalmente trabalhado,
A gente vai precisar de corpos para quê? Eita, que a semana vai ser boa, gente pensando. Eu estou sentindo o cheiro de neurônios queimados. Ok. Mas a doutrina secreta é para isso mesmo, viu? Não sobra pedra sobre pedra. Tá bom? Agora veja uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Olha, abra o seu coração e sua mente para aceitar os mestres de sabedoria que nos legaram a teosofia. E em alguns deles foram instrutores de Madame Blavatsky como realidades, porque eles já são homens que atingiram o grau total de perfeição, só que eles como que pegaram um elevador de altíssima velocidade e já atingiram o que nós seremos no final da sexta raça, início da sétima. Então, para eles, independe ter corpo físico ou não. Quando eles têm corpo físico, eles os usam e os guardam para determinados propósitos. Quando eles não mais têm, eles não sentem mais falta. Aliás, quando eles estão em seus corpos físicos, seus poderes e habilidades ficam limitados. Tudo isso pode ser constatado com a leitura detida de As Cartas dos Mahatmas, o volume de Jinerasa Dasa, de onde eu tirei a Carta do Mahachohan, e os volumes cronológicos 1 e 2. Muito a gente aprende dos adeptos lá. Tá bem? Na obra de Jeffrey Hodgson também, Jeffrey Hodgson tem uns livros que falam dos mestres, Raul Branco tem um livro que fala dos mestres também, tá bom? Então, em determinado ponto, nós vamos atingir o nível em que eles estão, como humanidade. Todos nós seremos humanidade iguaizinhos ao mestre de sabedoria. Tal é o curso da natureza sob o império da lei do karma. Da natureza sempre presente e sempre vindo a ser. Pois nas palavras de um sábio, conhecido apenas de uns poucos ocultistas, abre aspas, o presente é filho do passado, o futuro, o fruto do presente. E, no entanto, ó momento presente, não sabes que não tens progenitor, nem podes ter um filho? Que estás sempre gerando apenas a ti mesmo? Antes mesmo de teres começado a dizer, sou a progenie do momento que se foi, o filho do passado, tu te tornaste aquele mesmo passado. Antes de teres pronunciado a última sílaba, contempla. Tu não és mais o presente, mas, na verdade, aquele mesmo futuro. Portanto, são o passado, o presente e o futuro, a sempre vivente trindade em um, o Maha Mai do absoluto é. É por isso que Luz no Caminho diz, não viva nem no passado, nem no presente, nem no futuro, viva no eterno, porque lá a grande erva daninha do mal não consegue plantar suas raízes. Vocês querem entrar no proêmio, na introdução no volume 1, ou querem conversar sobre tudo isso? Eu prefiro que conversemos.
troquemos impressões e deixemos-o entrar no volume 1 para a próxima reunião. Porque nós temos o quê? 25 minutos? E eu creio que muita gente está inquieta com a aula de hoje. Ou todo mundo curtiu e aceitou numa boa. Então, incafifations, inquietations, questions. Vamos lá, a doutrina secreta é para isso, é um cabalá. Sabe o que é um cabalá? É de onde vem a palavra cabala? Receber. Era assim que os rabinos ensinavam. Era tudo oral e era tudo separadinho, e era eles conversando. Ó. Aí, nesse momento, a energia se elevava, se elevava, se elevava, e o grande rabino tinha uma intuição e começava. Aí eles, não, peraí, é assim, memoriza, memoriza. Não pode escrever, não. Pelo amor, minha gente, ninguém vai falar, só eu. Boa noite, Naldo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É Aldo, Leonardo. Naldo. Eu tenho a impressão, essa impressão pode estar bastante errada, que, enfim, parece que a humanidade ela decaiu, ela caiu e agora ela vai começar a subir, digamos assim, né? Não está errado, é isso mesmo. Pois é, agora vem a parte que talvez, eu não sei se é um absurdo que eu vou perguntar. Na reunião passada, a gente viu que parece que a primeira raça, né, ela não tinha corpo físico, né? Não tinha. E assim, existe uma relação entre as chamadas raças e os planos, né? Então, existe. eu imagino... É justamente isso que eu estava querendo entender, né? Então, assim, se existe um plano físico, existe um plano astral e existe um plano mental, né? Enfim, parece que cada um desses planos ele está relacionado. Tem até a questão lá de água, fogo, enfim, né? Aquelas coisas lá de, né? Enfim, a cada evolução, então, sei lá, vai deixar de ter o plano físico, digamos, depois o plano astral e depois o mental, para depois chegar naquela parte superior. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. É o seguinte, você está me levando a falar de uma coisa chamada de rondas e cadeias. Mas quem tiver devendo à polícia, fique calmo, não tem nada a ver com polícia. Ronda é um período evolucionário completo que promove o surgimento de uma humanidade aperfeiçoada. E cadeia é porque este desenvolvimento acontece em 7 planetas. 2 altamente etéreos e evoluídos. 2 mentais. 2 astrais. E um planeta semelhante à Terra físico. Ao passo que os egos vão evoluindo, eles vão migrando de um planeta ao outro, em movimento contínuo. É por isso que é uma ronda. E é uma cadeia, porque a evolução começa no globo A, se conclui no globo G, e quem conclui no globo G, o Manvantara começa de novo, uma nova cadeia se estabelece e vai voltar para o globo A, comandando a evolução de uma nova humanidade, ad infinitum. Certo? Agora, deixa eu dar a referência, que é para não ficar muito abstrato, e recomendar a leitura. Peçam intuição ao ler isso que eu vou recomendar agora. Deixa eu ir buscar.
Doutrina Secreta, volume 1. Esquema das rondas e cadeias com os globos ou planetas. Página 239. Referente à instância 6, que começa na página 232. Então, volume 1 de A Doutrina Secreta, Cosmogênesis, páginas 232 até 250, até 250. 232 a 250. E no meio dessas páginas, vocês terão o famoso esquema dos globos, das ondas e cadeias, certo? Preste atenção a esse aqui, ó. 2 altamente evoluídos, 2 mentais, 2 astrais e 1 totalmente físico. No momento, esse totalmente físico é Terra. E é esse o estágio de evolução que nós estamos. Quando completarmos, passaremos para cá, e depois para cá, e depois para cá. E depois voltaremos. Só que quando a gente voltar, a gente é que vai estar puxando a evolução de determinados seres que atingirão a humanidade e a divindade também. Legal. Aproveitando, só para continuar assim, já que você mostrou essa imagem, existe a possibilidade de que outros planetas, sei lá, talvez Marte, esteja nesse momento em uma outra cadeia? Enfim, existe é possível que haja alguma relação entre outros planetas, por exemplo, do nosso sistema com cadeias, com essas cadeias? Sim, veementemente a doutrina secreta menciona diversos seres chamados de filhos do fogo, também filhos da mente, pitres lunares e pitres solares. Diz a doutrina secreta que antes desse sistema solar, em um Manvantara anterior, era a Lua um planeta gigante onde se desenvolveu uma humanidade semelhante à nossa em outra cadeia. Quando aquela cadeia se completou, os seres lá evoluídos vieram para cá, para essa cadeia, ajudar na nossa evolução. E foram eles que nos deram corpo astral e inspiraram os moldes para o corpo físico. Diz a doutrina secreta que os Kumaras são seres oriundos de uma evolução ocorrida em um planeta que estaria hoje na posição que está o planeta Vênus. Tanto é que os Kumaras são chamados de senhores de Vênus. Afirma a doutrina secreta que existem Kumaras aqui na Terra entre nós, mas bem escondidinhos, fazendo o trabalho deles numa boa. A doutrina secreta enfatiza a existência de vida extraterrena. Vida em todas as partes do universo, vida em formas que nós ignoramos e que nem entra na nossa cabeça, mas que difere muito dos sonhos e fantasias de Júlio Verne,
Steven Spielberg e George Lucas, tá certo? Seriam vidas Pelo não amor de necessariamente Deus. seriam vidas não necessariamente físicas do plano. Exato. Perfeito. Porém, veja bem, por que cargas d'água? Poderíamos imaginar que num universo tão vasto não haveria um sistema solar parecido com o nosso, onde haveria um planeta semelhante ao nosso, onde está acontecendo uma evolução semelhante à nossa. Seria muita pretensão da nossa parte querer que esta evolução agora, neste Manvantara, só está acontecendo aqui, visto que o que se sabe astronomicamente hoje sobre o universo é que são conglomerados de galáxias e sistemas. Então, a doutrina secreta abre sua mente para isso completamente. Tá bom? Professor? Live long and prosper. Professor? Oi, quem está falando? A Thaís. O senhor, a gente está no Globo D, né? E o A, o B e o C, Globo que a D ou gente Globo já... G, viu? Depende da obra. Deixa eu ver Ah, qual tá. é o nome que ela dá aqui na doutrina secreta. Arthur Powell falou sobre isso e deu outra nomenclatura. Eu prefiro ir aqui pela doutrina secreta. Por conselho de irmãos que estudam a doutrina secreta em Brasília, eles disseram que eu deixasse Arthur Powell de lado e me ativesse à doutrina secreta. Só um instantinho, viu? Viu? Globo D, exatamente. Globo D, porque Globo G é o último onde a evolução se conclui. E Muito a bem, minha Globo D. pergunta é no sentido assim, a gente já passou pelas cadeias do A, do B e do C, correto? Correto. Aí eu queria saber se esses planetas, o A, o B e o C, ainda existem, se eles estão em outra matéria, como que é? Eles ainda existem e tem evolução acontecendo lá. E, por exemplo, tem ar, fogo e água. Aí, não necessariamente eles são nessas matérias, né? Ou são? Não. É só um nome. Olha, a evolução é semelhante ao que a doutrina secreta diz a nosso respeito. Uma evolução etérea, uma hiperbórea. Aí foram evoluindo os vegetais, convivendo com a hiperbórea, os animais convivendo com a hiperbórea, mas o plano desta evolução está contida na evolução dos seres mais importantes, que são seres que vão ser semelhantes a nós. Aí depois eles vão se densificar no estágio semelhante à Lemúria. No estágio de Lemúria, em determinado ponto, eles vão se diferenciar sexualmente e vão ganhar mente. E assim, a nossa história pode estar começando a acontecer, pode estar acontecendo nos globos precedentes. Mas, no momento, no globo D, nós estamos acontecendo, entendeu? E migraremos para outros globos. Sim, Etérico, entendi. mental e espiritual. Este é um assunto complexo, viu? O tal de globo, rondas e cadeias, ele está no volume 1. E eu só entrei no assunto graças à pergunta do Leonardo e da Thaís. Não tenho intenção de entrar nisso agora, não. Mas, como eu abri, está aberto. E eu sou a favor disso. Eu não sou o favorável a você pegar um livro só de A Doutrina Secreta e ficar só nele. Eu já recomendei, tenha todos.
Tenha todos e deixe sua intuição falar. Abra, folheie. O que você conseguir compreender alguma coisa, está compreendido. O que você não conseguir compreender, escreva uma interrogação aí, deixe imanente, porque as respostas vão surgindo com os insights. Ok? Mais alguém deseja dizer alguma coisa? Lancinaldo, Sim, Dilceia. não sei se os colegas têm conhecimento, mas existe um trabalho belíssimo do Marcelo Luz, às segundas-feiras, às 19h30, que versa exatamente sobre a Carta dos Mahatmas, e durante o final do ano de 21, acho que umas 5, 6 semanas seguidas, ele apresentou justamente essa questão dos planetas, da evolução, e está na playlist no site da Sociedade Teosófica. Muitíssimo interessante, muito esclarecedor, muito didático, fascinante. Perfeito. O Marcelo Luz, ele tem muito tempo de estudo, tanto na doutrina secreta como nas cartas. Eu recomendo também, procurem, gente, no site da Sociedade Teosófica, palestra sobre as cartas dos Mahatmas, palestra por Marcelo Luz, falando sobre isso, sobre rondas, globos e cadeias planetárias. É uma ótima ideia. Obrigado, Dilceia. Quem mais? Eu acho que ficou muita coisa para pensar a respeito, pelo menos para mim é difícil de eu desenhar tudo isso, encaixar as coisas, mas mesmo assim continuo pensando na coisa das dimensões, para mim como dimensões diferentes, que essas coisas estão acontecendo em vários locais ao mesmo tempo, coisas atrás de nós e coisas à frente de nós também, do que nós estamos vivendo. Justamente, Juliane, justamente. A evolução manvantárica, veja bem, nós temos de deixar de ser egocêntricos. Nós, humanidade, estamos gravitando muito em torno do nosso eu ilusório. Tem muita coisa acontecendo no universo ao nosso redor que a gente nem imagina. Tem dimensões e dimensões aí, e essas dimensões são habitadas, existem formas de vida, e as formas de vida que estão lá estão evoluindo, ou em estágios anteriores a nós, ou em estágios posteriores a nós. Uma coisa é certa, de acordo com a doutrina secreta, nós estamos bem no meio. Certo? Estamos no meio e em escala ascendente, ainda bem, já terminou a escala descendente. A escala descendente terminou em Atlântida. O máximo que a humanidade conseguiu densificou em Atlântida. Nós já estamos no caminho de volta, do Pravitrimarga, caminho de retorno à divindade. Isso é muito bem simbolizado aqui, ó, no Ouroboros. O símbolo, essa serpente mordendo a própria cauda, né? Da cabeça para o meio, a involução, as mônadas e a consciência densificando cada vez mais em direção à matéria.
Do meio do dorso para a ponta da cauda é evolução. A consciência abandonando os corpos densos e assumindo formas espirituais cada vez mais elevadas e condizentes com a própria evolução da mesma consciência. Isso está acontecendo em nós. Para antes de nós está acontecendo coisas também em outras dimensões. Para além de nós também. A gente tem que deixar de ter o rei na barriga e achar que somos a última bolacha do pacote. Não somos. A gente habita um planeta pequenininho, no sistema solar que está num cantinho de uma galáxia, que faz parte de um determinado conglomerado de galáxias. E existem bilhões semelhantes no que se chama universo, que é sabido que ainda está em expansão. Pois muito bem. Os minutos restantes a gente guarda para contemplação. Quem encerrou na última semana foi Dilceia, quem encerra essa semana é Daniel Lira. Gratidão. Gratidão por todos os ensinamentos que nos envolveram nesta noite. Uma vida oculta que vibras em cada átomo. Uma luz oculta que brilhas em cada criatura. O amor oculto que a tudo abranges na unidade. Saiba tudo aquilo que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Boa noite, bom fim de semana a todos. Vão pensar, vão elaborar as intuições. Amanhã, procura outra coisa para fazer que não tenha nada a ver com isso, porque depois de uma malhação intelectual dessa e depois de tanta coisa, bom mesmo, sabe, é pegar, botar um Flávio José no Spotify e dançar um forró, botar um menino, o Borghetti lá e tocar uma rancheira daquela, da boa, um samba, para equilibrar as coisas. Tem teosofia e arte rolando lá na Sociedade Teosófica. Tchau, minha